Você costuma pular a genealogia quando começa a ler a Bíblia? Porque parece só mais uma lista de nomes, né? Mas o que muitos não sabem é que essa lista revela o plano completo de Yahweh desde o início. Hoje vamos estudar versículo por versículo de Mateus capítulo 1, dos versos 1 ao 17. E você vai ver que cada nome aqui tem um peso, uma história, uma conexão direta com o Messias, Yahushua. Até nomes de pessoas falhas, rejeitadas e até mulheres com passado difícil aparecem nessa linhagem. Isso revela algo poderoso. O Criador usa quem Ele quer, mesmo que os mundos despreza para cumprir seus planos. Eu sou Matheus Henrique e aqui no canal a gente estuda a Bíblia com clareza e simplicidade, lendo e explicando a Bíblia versículo por versículo, sem enrolação, sem religiosidade, só a verdade da palavra, porque a minha missão aqui é essa, te ajudar a entender a Bíblia de verdade. E se você está chegando agora aqui no canal, estamos estudando o Novo Testamento inteiro, de Mateus até Apocalipse. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Verso 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Este versículo serve como um título para todo o Evangelho de Mateus, indicando seu principal assunto, Yahushua HaMashiach. A menção de Davi e Abraão não é acidental, mas intencional, estabelecendo a linhagem real e a conexão com as promessas divinas. A parte que fala livro da geração de Jesus Cristo, a palavra grega Gênesis pode significar geração, origem ou história. Nesse contexto, refere-se à origem e à linhagem de Yahushua, mas também pode ser vista como o início da nova criação por meio dele. Yahushua é identificado como Cristo, o Messias, o rei ungido por Yahweh para reger o povo eleito. Isso é repetido ao se identificar Yahushua como filho de Davi. Profecias do Antigo Testamento, como 2 Samuel, do capítulo 7, verso 16, e Isaías, do capítulo 9, do verso 2 ao 7, tinham predito que o Messias, o ungido, seria um descendente do rei Davi e que ele reinaria no seu trono para sempre. E a linhagem davídica de Yahushua mostra que ele atende a esta qualificação. E embora a genealogia seja organizada em uma ordem cronológica, Mateus colocou o filho de Davi antes de filho de Abraão para dar ênfase ao título real de rei, de governador. Em Gênesis capítulo 12, verso 3 e capítulo 22, verso 18 diz que através de Yahushua, semente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Isso é reforçado por Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 16, que diz: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz as sementes como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua semente, que é Cristo. O cumprimento dessa promessa traz salvação não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. E as genealogias do Antigo Testamento são consistentemente nomeadas a partir do antepassado mais antigo da linhagem, porque os judeus consideravam ser essa a pessoa mais importante, uma vez que todos os demais vieram dela. O fato de Mateus designar esta genealogia como sendo de Yahushua, o descendente final na linhagem, implica que Yahushua é mais importante e superior a todos os que o precederam. Versos 2 ao 6. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos, e Judá gerou a Pérez e Zerá de Tamar. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz de Raabe. E Boaz gerou a Obed de Ruth, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que havia sido a esposa de Urias. Mateus mencionou o nome de 4 mulheres em sua genealogia, todas gentias, não judeus. Tamar era uma mulher cananeia que se disfarçou de prostituta para ter filhos com seu sogro Judá, devido à falta de cumprimento da lei do levirato. Sua inclusão destaca que a graça de Yahweh opera mesmo em circunstâncias irregulares e através de indivíduos imperfeitos. Raabe era uma prostituta cananeia que ajudou os espias israelitas em Jericó e foi salva por sua fé. Sua inclusão mostra a salvação e a capacidade de Yahweh de usar pessoas de fora da linhagem direta para seus propósitos. Ruth era uma moabita que demonstrou lealdade à sua sogra Noemi e à fé de Israel. Ela se casou com Boaz, um parente de Noemi, e se tornou avó de Davi. Sua presença sublinha que a salvação se estende aos gentios e que Yahweh usa pessoas de diferentes origens para cumprir seus planos.
Batseba era provavelmente uma hitita. Ela entrou na genealogia por conta do seu caso com o rei Davi, que envolveu adultério e assassinato. A inclusão dela destaca a graça e a soberania de Yahweh, porque ele trabalha através de fraquezas e pecados humanos para cumprir seus propósitos. A menção destas 4 mulheres aponta para a intenção de Yahweh de incluir tanto os gentios quanto as mulheres no plano redentor. Vários monarcas também são mencionados, mas somente Davi recebe explicitamente o título de rei. Isso destaca que o filho de Davi, Yahusha, será igualmente uma figura real. Versos do 7 ao 16. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abiás, e Abiás gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acaz, e Acaz gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos, aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia. Após a deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Zadog. E Zadog gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. Veja que na linhagem do Messias tem todo tipo de pessoa, inclusive as ruins, como Roboão, filho de Salomão, que foi um rei que não buscou Yahweh e que causou a divisão de Israel em 2 reinos. Ele abandonou a lei do Senhor, levando o povo à idolatria, como Acaz, que foi um dos reis mais perversos de Judá, pois sacrificou seus próprios filhos a deuses pagãos, e ainda fez aliança com a Assíria em vez de confiar em Yahweh. Como Manassés, que é considerado o pior rei de Judá, pois encheu Jerusalém de idolatria e assassinatos. Ele fez sacrifícios humanos e levou o povo a se rebelar contra Yahweh. Apesar disso, se arrependeu no final da vida e Yahweh o perdoou. Isso tudo é só um pouco, acho eu, da misericórdia de Yahweh de Sevaot. Outros nomes nessa genealogia têm que ser observados também, como Jeconias, também conhecido como Joaquim, que foi o último rei de Judá antes do exílio completo. A menção de Jeconias é importante porque a profecia de Jeremias declarou que nenhum de sua descendência se sentaria no trono de Davi. Isso levanta uma aparente contradição, mas é resolvida pela paternidade legal de José e a paternidade divina de Yahweh. Salatiel e Zorobabel, ambos são figuras importantes no período pós-exílio, pois providenciaram o retorno dos judeus à sua terra natal e ajudaram na reconstrução do templo. Sua presença na genealogia demonstra a continuidade e esperança da restauração messiânica. E na parte que diz, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, este é o ponto culminante da genealogia, pois Mateus cuidadosamente evita dizer que José gerou o Messias. Isso enfatiza o nascimento virginal de Yahusha através de Maria, sem a participação biológica de José. José é o pai legal, o que conecta Yahusha à linhagem davídica e abrâmica, enquanto o nascimento de Maria pelo Espírito Santo garante sua divindade. E a genealogia de Mateus concorda em partes com as genealogias dos livros de Lucas e de 1 Crônicas, desde a geração de Abraão até Davi. Verso 17. Portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia são 14 gerações, e desde a deportação da Babilônia até Cristo são 14 gerações. O arranjo de Mateus da genealogia de Yahusha em 3 blocos de 14 gerações é provavelmente o exemplo de gematria, um sistema que atribui valor numérico a letras do alfabeto. Por exemplo, A é igual a 1, B é igual a 2, e etc., a fim de comunicar uma mensagem sutil. Em hebraico, o valor numérico das letras que compõem o nome Davi é 14. Desta maneira, o arranjo artístico de Mateus provavelmente realça a linhagem davídica. A genealogia prova que Yahusha tem a linhagem necessária para ser o Messias, descendente de Abraão para as promessas da aliança e de Davi para as promessas do trono. E mesmo com as complexidades, as irregularidades e os períodos de crise, a genealogia revela o plano ininterrupto de Yahweh para trazer o Messias. A genealogia é uma ponte entre as promessas do Antigo Testamento e o seu cumprimento no Novo Testamento, em Yahusha HaMashiach.
Embora divino, Yahusha nasceu em uma linhagem humana real, com ancestrais que enfrentaram desafios, cometeram erros e experimentaram a graça de Yahweh. E se Mateus fez uso intencional da gematria, isso vem a reforçar a opinião de que ele originalmente escreveu seu evangelho em hebraico, pois este recurso literário funciona na versão hebraica da genealogia, mas não na grega. Depois de estudar essa genealogia, uma coisa fica clara: Yahweh escreve a história como ele quer e usa pessoas improváveis para cumprir promessas eternas. Abraão mentiu, Jacó enganou, Davi adulterou, Raabe era prostituta, Ruth era moabita e a maioria dos outros reis, seja de Israel ou de Judá, eram homens ímpios. E mesmo assim, todos esses nomes estão na linhagem do Messias. Isto não é por acaso. É a graça de Yahweh Tsevaot, operando desde os tempos antigos até os dias atuais. E se esse estudo te ajudou a enxergar com outros olhos a genealogia do Messias, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe este vídeo com alguém que gosta de estudar a Bíblia, assim como eu. No próximo vídeo a gente vai estudar os versos 18 ao 25, o nascimento do Messias e o cumprimento direto da profecia de Isaías. E lembrando que não sou nenhum especialista em teologia nem nada do tipo. Sou apenas um homem comum procurando espalhar o evangelho com o máximo de verdades possíveis, dentro da minha capacidade, mas sempre tendo força e coragem para falar sobre o evangelho, sobre Yahusha HaMashiach, o caminho, a verdade e a vida. Aqui no canal seguimos juntos nessa jornada de verdadeiros campeões, lendo e estudando a Bíblia, verso por verso até o fim do Novo Testamento. Obrigado por me acompanhar até aqui, eu sou Matheus Henrique e até o próximo vídeo. Sim.